Peraí, primeiro de tudo, vocês nem vão falar nada que eu tô de pijama. Ai, Eu ia falar, mas como vocês três eram lá Eu achei lindo, eu saí assim na rua. eu também. Sério. Ontem não. Tá. Não, porque tu veio de roupão e tu também de camisola, então tá tudo parecendo. Na verdade, eu botei pijama pra simbolizar a minha exaustão. Como mãe. Como tudo, mas como mãe principalmente. Hoje, minha filha, Dia das Mães. desde ontem, Dá a mão aqui, eu também tô. Acho que eu vou começar a chorar. ontem de noite, ela começou assim, ó. Mãe, tô com dor de garganta. Ai, Aí foi uma noite horrorosa, porque eu teve um pesadelo horrível, tive que ir lá conversar, choramos juntos, um negócio aí de luto e tal, não sei o que, eu praticamente não dormi, acordei de manhã, ela... Abre a boca, deixa eu ver, botei a colher, ela, não, a colher. Não foi pra escola. Cara, não, foi pro Célia Helena. Direto pro teatro. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Vai lá no desenho, não vem me interromper. Imagina, o dia inteiro, volta de mim. Eu fui pra uma prova de roupa. Posso ir junto? Claro, não tinha ninguém em casa. Levei ela na prova de roupa, ela com sapato de raio, assim, se vestindo junto comigo. Eu acho que ela tava com vontade de mamãe. Então é isso, né? Assim, Será? Vamos resumir. Feliz Dia das Mães pra quem é filha e meus sentimentos pra quem é mãe. Estamos aqui em mais um Terapira e hoje vamos terapirar sobre a arte, o ofício de ser mãe. Afinal de contas, ser mãe é muita coisa, não é, meninas? Eu sou Fernanda Lima, essa é a dupla Fernanda e Camila. She Talks, vocês já seguem essa plataforma maravilhosa? Elas falam absurdos lá, mas aqui não. Aqui a gente é muito correta. Então, objetivamente, o que tu acha? Objetivamente não é o meu sobrenome. Eu me perdi, pra falar a verdade. Você pode ser um pouco mais certeira, assim, na resposta? Vamos falando. Vamos O que você gostaria, o que você não gostaria que seus filhos herdassem de você? Não tô falando de coisas materiais, veja bem. Que traço seu você não gostaria que seus filhos tivessem? É que não gostaria não é muito arrogância, Preferia. né? Preferia Que que traços eles não seus você acha que você preferia que seu filho não tivesse? Hemorroida. É uma boa. Eles têm, não. Vai pensando, vai falando. Eu acho que eu pensei numa coisa bem banal, assim. Banal não. Gente, eu quero podres. Não, podres. Eu acho que é essa coisa que eu não quero que o João tenha. Uma coisa que eu tenho tentado melhorar muito é que, assim, eu tô sempre atrasada. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Sempre atrasada. E olha que eu melhorei muito, mas ainda tenho muito pra melhorar. Nossa, Você põe o relógio, o alarme pra se atrasar. Eu ponho o alarme pra me atrasar. Eu acho que assim... Eu acho que eu sou muito centralizadora dos poderes. Eu acho que só eu sei fazer as coisas. E eu acho que eu sou muito orgulhosa. Uau. Eu detesto. Então, assim, se eu fico braba, e aí sou aquela pessoa que fica horas braba, sabe? Ruminando a brabeza e... Tô melhorando, assim, mas isso me faz muito mal e faz mal pros outros também, porque tipo, sabe? Mas você demora a dar o braço a torcer? Tipo, passou, vai. Orgulhosa, muito dona da razão. Cabeça dura. Cabeça dura e dona da razão. Cabeça dura acho que eu sou também. E aí eu acho que já tem um filhote meu aqui, igualzinho, sabe? E a gente se bate de frente, assim, porque eu olho pra ele e falo, sou eu! Queremos sabe? nomes. Sem nomes. E eu sou muito fechada também, assim, no sentido de que, assim, se eu não quiser compartilhar uma coisa, assim, pode fazer o que for, que eu não vou abrir, sabe? E aí eu deixo as pessoas nervosas aqui em casa com isso. Mas você gostaria que eles tivessem essa coisa mais flexível que se deles. desamarrassem dessas características, porque eu sei que muita coisa eles vão acabar herdando de mim, né, do meu comportamento. Agora, não é muito louco, por exemplo, eu e o pai do João, a gente vê coisas completamente opostas no João. Isso acontece com vocês? Por exemplo,
sei lá, o pai fala, vou dar um exemplo qualquer, o João é muito tímido. Não, o João não é tímido. Sei lá, o João fala pra dentro. Não, o João não fala pra dentro. Não é muito louco isso? Porque em cada lugar, lógico que a gente é um todo, mas eu acho que em cada lugar a gente representa uma parte do que a gente é. Com você, ele é uma pessoa, com o pai é outra, ele é a mesma pessoa, mas ele mostra características diferentes para um e para outro. Mas é curioso, porque como pais, hoje nem tanto, porque ele já é um cara de 20 anos, mas como pais de um menino e a gente eram pais separados, a gente não convivíamos junto. Então era uma coisa que trazia para mim uma dúvida. Será que eu realmente não estou vendo aquilo que, né, aquilo que ele está vendo? Porque eu acho que quando você está casado, você está junto, você está dentro de casa, essa troca é mais fácil. Um fala uma coisa, outro fala outra, você fala, não, você tem razão, eu estou viajando, não tem nada a ver. Mas em casas separadas é um pouco isso. Eu não sei que João que está lá, mas ao mesmo tempo ele tem uma percepção que não era minha, sabe? Eu acho que a gente tem o ser humano, ele tem um traço. Você vê, no mundo animal não acontece assim. No mundo animal acontece, por exemplo, seguindo exemplos, né? A sobrevivência da espécie de qualquer animal é seguir exemplos. Sei lá, o golfinho aprende a rota migratória vendo o outro golfinho. E por aí vai, a matilha do lobo aprende a caçar. Mas no ser humano não é assim. A gente vê os exemplos. Era assim, né? Não é mais assim. Por quê que você acha? Por causa da internet. Da internet. Tem um peso maior. Eu não sei onde é que eu vi um negócio que outro dia o cara falou assim, quando você vai ver, o seu filho tem outra religião. Exato. Porque ele tá nos grupos de internet, né? Exato. Então tem coisas que a gente também acha que a gente está dando como exemplo. Eles não estão ligando, nem aí, não estão nem aí. Mas que no fundo estão absorvendo. Mas é o que eu falo pro meu filho, quando você tiver 30 anos, você vai dar valor para as coisas que eu te ensinei. Porque foi assim que foi comigo, assim, sabe? Eu sempre fui uma filha muito rebelde, muito de ir pra fora, de não querer ficar, de querer viajar, sabe? De achar que minha mãe estava errada e não me deixar fazer as coisas. De achar que meu pai, sei lá, por alguma questão ou outra, fosse um pouco machista. Apesar dele ter sido um cara diferente, também tinha pontos. E aí, quando eu fiz 30 anos que eu tive os meninos, assim, engraçado, rolou uma reaproximação muito intensa com meus pais, sabe? Uma volta, assim, sabe? E uma coisa, assim, de ver que eles estavam ficando mais velhos, falar, não, peraí, eu tava um pouco jovem demais, vem aqui, sabe? E a gente começou a conviver muito, eles vinham muito pra cá e tal, e eu me reapaixonei, sabe? Aquela criança quando abandona os pais, de repente se reapaixona. Mas essa fase, eu acho, da adolescência, realmente é esse embate, mesmo, né? De achar que, minha mãe não sabe nada. Qualquer coisa que eu fale, assim, meu filho fica... sabe? Não é nem que não concorde, mas é tipo só pra contrariar, assim. Como eu falo, tá bom, mamãe. Cara, é uma missão, né? Educar vocês sentem, né? Viva Tom Cruise. Oi, meninas, tudo bem? Quero entrar aí na conversa de vocês, dar uns pitacos aí na prosa pra gente trocar um pouquinho sobre essa loucura que é ser mãe. Eu acredito muito que o exemplo, ele é bem importante na educação de um filho, né? Criança é inquestionável, né, gente? A criança imita você comer, imita o movimento, imita sons, isso aí ninguém tá colocando em xeque. O adolescente, ele tá justamente naquele momento que ele tá ali filtrando o que ele quer para ele, o que ele não quer, faz parte, né, do processo, ele falar, eu não quero ser como os meus pais, mas peraí, mas eu quero ser um pouco, como é que faz, como é que não faz? E aí o exemplo, às vezes, rola de um jeito que você nem sabe que tá dando um exemplo, e aí você vê o bichinho ali replicando para o bem ou para o mal, né? Mas quando rola de ser para o mal, eu acho que é muito legal você abrir e falar, meu, Theo, vem cá, eu fiz uma cagada ali que eu não devia ter feito isso, filho. E outra, se vulnerabilize, conta como é que você era com 15, 14, 16 anos, mostra que você também chorava por uma espinha, que você fazia suas próprias cagadas, que você também, que você não era perfeito, você não sabia das coisas, isso é muito legal, humaniza muito a relação, recomendo muito. Eu amo ser mãe de adolescente, amo, eu amo estar com adolescente real, oficial, eu acho que eles são assim a nossa janela para o mundo. É uma missão. Você sabe que hoje eu estava
saí para trabalhar e tive que levar minha filha junto, né? E ela toda feliz, né? O trabalho da mamãe, o trabalho da mamãe. Aí entrou no táxi comigo e a gente se abraçou, assim, daí ela falando várias coisas, né? Da escola, daí uma hora ela falou assim, mamãe, sabe que na minha escola tem um menino que ele tem 2 pais? Aí eu falei, é, filha? É. Assim, ó, me olhando, sabe? Esperando. Cara, esperando pra ver qual ia ser minha reação, o que eu ia falar. Deu, filha, poxa, que coisa, né? Eu não queria dar uma opinião de uma moral assim dela. 2 pais e nenhuma mamãe. Aí eu, poxa, mas quanto amor, né? Porque 2 pais é bastante amor, né? E nenhuma mamãe. Pois é, mas aí no lugar de não ter uma mamãe, tem 2 pais, né? Tem bastante amor. Parei, ela parou. Cara, daí eu fui indo assim, nós duas quietas no carro, eu pensando, gente, a criança quer saber, né? Ela quer a nossa opinião. É a gente que vai validar, criticando ou apoiando. Sim. É a gente que vai... É a gente que vai pontuar aquele assunto ali, para o bem ou para o mal, assim. Sim. Cara, muito doido. E quando é criança tem essa neuroplasticidade cerebral, né? Sim, que molda, né? Eu tenho 2 gerações, né? Sim. E na outra ponta, 2 adolescentes que se esquivam um pouco, né? De confessar, né? Seus medos, suas dores, uns mais, outros menos. Mas aí aconteceu um negócio interessante ontem, que foi a causa de eu estar de pijama, porque eu não dormi. Eu cheguei em casa no final do dia, ele falou, mãe, eu tive um pesadelo horrível essa noite. Eu passei o dia inteiro pensando nisso. Isso está me transtornando, porque eu não sei por que eu estou sofrendo tanto com isso. Eu falei, jura, filho, o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava olhando pela janela, assim, do sítio, e você e o papai estavam enterrando o vovô, meu pai, na pandemia, né? Que foi na pandemia que ele morreu. E aí depois eu estava mais próximo e quando eu cheguei bem pertinho eu vi a carinha dele com areia, assim. E aí eu acordei com aquilo e também eu achei que as minhas notas estavam ruins, ele misturou um monte de coisa no sonho. E aí eu fui para a escola, eu fiquei muito chateado o dia inteiro, papai, eu, puxa filho, que chato. Mas daí eu falei, pô, é que a gente viveu aquela época muito atordoado, foi muito trágico aquilo, né? A gente não teve muito tempo, assim, para assimilar aquilo, né, para absorver aquela perda, aquela dor, tá, passou, fui jantar, botei a Maria para dormir e eu passo no quarto deles para dar boa noite, aí dependendo, né, eu tenho que ficar um tempo a mais com um ou outro por causa do assunto, e ele tava com essa questão, aí deitei na cama dele, ele disse, nossa mãe, deve ter sido muito difícil para você, né? Ai, que amor. Aí eu falei, foi muito difícil, ele falou, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, possivelmente não. Mas mãe, como que foi? Daí eu expliquei tudo, como é que tinha sido. Ele, eu lembro da gente tentando reanimar ele por vídeo. Ele foi se lembrando. Daí eu, foi assim mesmo. Eu lembro quando você entrou na sala, eu tava vendo tal filme quando você falou que o vovô tinha morrido. Você se lembra? Eu falei, dessa parte eu não me lembro. Mas assim, eu fui, né? E a luz apagada, eu meio que dei uma chorada sem ele ver, e ele também tava dando uma chorada sem eu ver. Daí eu disse, quando acontecem essas coisas, a gente joga a dor para baixo do tapete, sabe, filho? O importante, é muito legal que tu tenha sonhado isso, porque isso trouxe de volta alguma coisa que estava aí mal resolvida. Então é legal você falar disso, a gente tem que falar do vovô, a gente tem que falar da vovó. A vovó também foi muito repentino. E faz 1 ano. Aí ele parou e fez assim, eu fui no enterro dela? Eu falei, não, você não quis ir. Você foi até Porto Alegre, mas no dia do enterro... Ele, eu não fui. Por quê? Falei, porque eu acho que você não aguentou o choque de perder tua avó, né? Que era uma parceirona e tal. Daí ele, nossa, mas eu não me lembrava, tal. E aí, de novo, eu chorei um pouco, ele chorou um pouco. Aí a gente ficou meio, os dois ali, sabe? Daí eu disse, filho, mas a vida é assim. E a gente uma hora vai, e a pessoa ela vai, mas as memórias ficam, então ela permanece viva, por isso que a gente tem que falar e tá. Aí fui dar um beijo nele, eu dei pertinho do olho, inundado. Levantei pro meu quarto. Meia-noite ele voltou pro meu quarto, chorando, começou a chorar, tava procurando foto do vô e da avó. Ou seja, o meu pai, Covid,
4, 5 anos atrás, a minha mãe há 1 ano. Até então, esse adolescente não tinha entrado em contato com isso. E talvez se eu não estivesse aqui ontem de noite, ou se eu estivesse ocupada com alguma coisa, isso ia ser de novo jogado para baixo do tapete. E eu fiquei pensando, cara, ele não é um adulto. Ele ainda está numa transição. E como esse momento é importante para ajudar a moldar esse adulto. Porque eu fiquei pensando, tem anos que eu não vejo essa criança chorar. Desde que ele era criança. Uhum. Eu nunca mais vi ele chorar. Porque ele se machuca, não chora, porque acho, já tem uma coisa, né, ali do homem que segura. E as coisas emocionais ainda não tocam ele, porque ainda não se apaixonou, não tomou um pé na bunda, os pais não se separaram. A coisa mais grave que aconteceu foi a morte do meu pai e da minha mãe. E essa foi varrida para baixo do tapete. Agora, você consegue ver quantos exemplos você passou e que provavelmente formou para ele passar adiante também? Seja de disponibilidade de ouvir, seja a capacidade de falar. Né? Eu achei incrível ele falar sobre isso. Exatamente. Assim, porque... de elaborar o que quer que seja. Mas eu vi que estava muito truncado, sabe? Ele estava confuso, assustado. E eu falei para ele, é muito louco a coisa do sonho, né? Porque ela vem... Ele não viu só o vô de longe, ele viu a carinha do vô com terra, né? É muito forte, né? Então aquilo atordoou a mente dele, mas aquilo estava no inconsciente dele em algum lugar. Veio através do sonho, que bom. Porque foi, né? Foi uma forma também inconsciente de sair, né? Mas ele não tivesse condição sozinho de... Não, acho que não. Hoje ele tem terapia. Eu falei, nossa, hoje tu vai ter uma grande terapia. Leva isso tudo e conversa com ela. Ontem eu até tinha jogado pra ele, pô, ótimo assunto pra tua terapia, mas depois eu vi que não era só terapia, ele queria conversar comigo, né? Aí eu fui dormir. Né, de quem passou por isso também. É, claro. Não, e a coisa da empatia, dele pensar o quanto eu sofri sem poder jogar pra fora tudo aquilo, né? Sim. Porque eu tava ali segurando a onda dele. Aí eu fui dormir, quase 1 da manhã, de madrugada, e aí umas 4 da manhã, né? Tudo, né? Que noite maravilhosa. Mas eu acordei de madrugada, umas 4 da manhã, e falei, cara, isso é ser mãe, né? É abarcar todos esses universos juntos, com suas dores, suas dúvidas. Já tenho outro filho que não é de falar, e aí eu vou lá e tento... Eu nunca acho por onde tirar, sabe, a informação. Aí quando eu vejo já fico também meio puta. E também isso também é ser mãe, né? E como é complexo. E o exemplo que você dá, o jeito que você é com os dois. Apesar da gente saber que que são filhos diferentes, exatamente, né? Mas os seus valores você passa igual para os dois. Mas também sou mãe diferente com cada um, é muito louco, porque né? cada um te tira uma mãe diferente. É o João sendo tímido ou não com um pai e uma mãe, né? Mas eu acho que além de tudo isso, para mim também uma das coisas mais curiosas e maravilhosas de ser mãe é que, cara, como a gente aprende com eles. Nossa. Como eu aprendi e aprendo com meu filho. Você falou uma coisa super interessante, né? Fazia muito tempo que você não via o teu filho chorar. Porque a gente vê eles chorando muito pequenininhos, principalmente os meninos, né? E quanto tempo faz que eu não vejo o João chorar? Não vejo mesmo, né? E isso é uma coisa interessante. E será que ele chora? Então, não sei, mas no ano passado, no metade do ano passado, um pouquinho mais pro segundo semestre, eu estava muito mal, eu estava numa crise de melancolia muito grande, acho que por causa dos hormônios, tinha dado meu 1 ano de menopausa, ainda descobrindo como uma melancolia ferrada. E aí eu tinha vontades e surtos de vontade de chorar que vinham do nada. E um certo dia a gente estava em casa, a gente estava almoçando num final de semana e veio uma vontade louca de chorar e eu na hora pensei, putz, mas eu não vou chorar aqui agora almoçando, né? Tipo, essa coisa meio, vou segurar, né? Não precisa me ver assim. Aí eu pensei, não. Vou. Sim, né? Porque ao mesmo tempo, qual foi a última vez que ele me viu chorando? E aí, cara, eu me debulhei, eu me entreguei para aquele momento, eu ia pro quarto, aí ele muito no ambiente dele, eu muito no meu, porque ele tem a individualidade dele. Aí um dia ele chegou no meu quarto, falou, mãe, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei. Oh, meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo, não aconteceu nada grave, né? Falei, hormônio, não sei o que, nanana, mas eu não sei.
Então isso também é muito bom. A gente também precisa mostrar a nossa fragilidade para eles, total. né? É fundamental que eles vejam que, como ser humano, a gente também é forte, mas a gente também é fraco, né? Que é o equilíbrio disso, né? Total. Não, olha, vou contar uma história meio trash. Não sei se eu já contei a história do pintinho que eu peguei pra Maria. Não. Eu peguei, ela tinha os pintinhos lá com a galinha e tal, não sei o que, estavam dentro de uma caixa d'água para os gaviões não pegar. E aí eu falei, Maria, tu quer um pintinho? Eu quero, mãe, levar pra casa, não sei o quê. E aí eu me lembrei que na minha infância minha mãe sempre me dava pintinho, eles viravam uns frangos, levava pro parque, sempre dava bom, eu criei vários pintinhos. Aí fomos andando pra casa, chegamos na casa, um filho meu olhou pra mim e falou assim, o que você vai fazer com esse pintinho? Eu vou botar numa caixinha e ela vai brincar com o pintinho. Mãe, devolve o pintinho, imagina lá a galinha sem o pintinho. Eu falei, não vou devolver o pintinho, eu vou deixar o pintinho brincando com a Maria, porque eu tive pintinho também quando eu era criança e eu quero que ela tenha essa sensação de cuidar do pintinho. E a Maria me olhando. Mãe, deixa de ser louca, mãe, não faz isso. Imagina se tiram a Maria de você para levar ela a brincar com... Filho, depois eu devolvo o pintinho. Ela vai brincar com o pintinho. Peguei uma caixa. Furamos a caixa. Ai, Maria, ó, vamos botar uma farinhazinha, água, não sei o quê. Ai, tem que botar uma lampadinha pro pintinho ficar quentinho e tal. Vamos botar ele lá no quarto. Aí ela toda feliz. Fomos nós duas, botamos a caixa. Tá. Fechamos a porta. Vamos pra lá. Daqui a pouco ela no quarto. Mãe, o pintinho não tá aqui. O pintinho não tá aí. Como assim? Daí eu no quarto. Eu falei, mas a gente fechou a porta, janela fechada, tudo fechado. Como é que o pintinho não tá aqui? Ele deve estar embaixo da cama. Pintinho. Maria, cadê o pintinho, Maria? Guria, como assim? Tu abriu a porta, Maria, a porta tava fechada. Ela abria, mãe. Quando eu abri a porta, a Tina tava saindo. A Tina é cachorra. A barriga da Tina. A Tina tava saindo, mas... Resumindo, a Tina tava escondida, a gente não viu. Cara, daí eu... Tina! Saí correndo. E o meu filho assim, ó. Tina! Cara, eu cheguei lá na rua assim, Tina! Sai, Tina! Aí a Maria, o que foi, mamãe? Eu assim pro outro, tava todo esbagalhado, com as tripas pra fora, assim. Eu, caramba, Maria, o que houve, mamãe? Eu falei, não sei, o pintinho fugiu. Você vai descobrindo terapia. Não sei o que aconteceu com o pintinho. Cara, quando eu entrei na sala, meu filho, viu o que você acabou de fazer? Deixou uma mãe órfã. Você deixou a mãe galinha sem o pinto, a Tina destruiu o pinto, tá com as tripas pra fora e a Maria ainda tá desconfiada. Você viu o que você fez? Cara, olha só. Não fala assim comigo. Eu tomou uma lição de moral. Cara, tomei uma lição de moral, assim, ó. E foi. Ele não parou, foi serial. Mas o que assim. você aprendeu dessa história? Pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Moral da história, não tire o pintinho da galinha. Cara, eu fiquei um pouco chateada com ele, porque a moral da história pra mim, na verdade, é o que eu faço com ele normalmente, essa coisa de fazer a pessoa se sentir culpada. Não pode. Sabe? Eu falei pra ele, tá, cara, eu Já errei. Mas assim, não precisa ficar jogando na minha cara o quanto eu fui culpada por essa situação, entendeu? Não foi de propósito. Então, assim, foi justamente isso, assim, o que ele fez comigo é o que normalmente eu faço com ele. Ai, tô cansada, gente. Não consigo falar mais nada. Tá. Você quer falar alguma coisa sobre ser mãe? Queria não ser. É mentira. Quero falar. Fala. Só tem uma coisa melhor que ser mãe. É ser pai. Ah.